Queridos irmãos e irmãs, muito boa tarde a todos. O nosso desejo é que a paz de Jesus, o doce e meigo Rabi da Galileia, permaneça em nossos corações, hoje e por todo sempre. Sempre uma alegria estar nesta casa, que sempre nos acolhe com muito carinho. Nesta oportunidade, para nós refletirmos o tema momento de transição. Iremos buscar refletir o momento atual que estamos vivenciando. Joana de Ângeles, no livro Luz nas Trevas, pela pena mediúnica de Divaldo Pereira Franco, fala-nos da noite moral. A noite moral alastra-se avassaladora em toda parte e os tormentos predominam nas paisagens humanas. Joana fala-nos deste período que estamos vivenciando e afirma acerca desta noite moral. Aqui nós temos uma imagem que retrata a noite não sem estrelas, para afirmar que, apesar de nos revelar os dias difíceis, tumultuosos que estamos vivenciando, a doutrina espírita nos traz uma mensagem de esperança, de saber que, apesar do aparente caos, dias melhores virão. No livro Obras Póstumas, falando-nos da regeneração da humanidade, Allan Kardec fala-nos deste período. Os suicídios se multiplicarão em proporções inauditas, até entre as crianças. A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens que, antes mesmo de morrerem, estarão riscados do número dos vivos. São esses os verdadeiros sinais dos tempos, e tudo isso se cumprirá pelo encadeamento das circunstâncias. Então, nós vemos os espíritos e Allan Kardec aurindo a sabedoria, o ensino dos espíritos e nos instruindo falar dos suicídios que se multiplicarão até entre as crianças. Então, chama a atenção de alguns estudiosos da área psicológica nos dias atuais é que o suicídio tem se insinuado e aumentado seus índices, inclusive entre as crianças. Uma fase que geralmente é do lúdico, da alegria, e o suicídio tem se insinuado, inclusive, nesta faixa etária. Quando os espíritos dizem que a loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens, que antes mesmo de morrerem estarão riscados do número dos vivos, é só nós nos lembrarmos dos noticiários, principalmente dos grandes centros urbanos, aqueles locais chamados de Cracolândia. E nós vamos entender por que os espíritos fazem esta referência. Eles vão nos dizer que estes são os verdadeiros sinais dos tempos e tudo isso se cumprirá pelo encadeamento das circunstâncias. Então, os espíritos aqui estão dizendo que tudo se cumprirá com a normalidade, a naturalidade da lei divina sendo aplicada. Não haverá, neste período, a derrogação das leis divinas, como se um grande caos, uma grande hecatombe fosse acontecer. Porque, infelizmente, existem muitas obras tidas como espíritas, como mediúnicas, que, ao invés de se aproximarem desta mensagem de naturalidade que os espíritos nos trazem na codificação, aproximam-se muito mais do sobrenatural e do miraculoso, trazendo-nos informações que prestam um desserviço à causa espírita, pois trazem informações que nos aproximam de ideias de que a ordem das coisas se inverte, como se houvesse uma derrogação das leis divinas. E os espíritos nos falam desta naturalidade. Para que nós possamos perceber a gravidade desses dias, nós trouxemos um relato feito por Divaldo Franco em 2017, diante de um acontecimento com ele um ano antes, em 2016. E ele traz esse relato no workshop do livro Consciência e Liberdade. Diz-nos Divaldo: dia 4 de abril de 2016, apareceu-me cerca de 40 entidades das trevas. Eles me disseram: anote a data,
porque a partir de agora recrudescerão as dores, multiplicar-se-ão as dificuldades, e aqueles que pretendem servir ao Cristo de Deus, como vocês falam, terão de demonstrar. Não serão mais as feras do restrito circo romano, nem o empalamento, as fogueiras, seremos nós. Estaremos de perto para averiguar a legitimidade do cristianismo e estaremos a vosso lado, de todos vós, para poder testar-vos as lições que ensinais aos outros. Procuraremos interferir em vossas vidas, porque sois devedores. Não nos sentimos na condição de cobradores, mas de material de laboratório para testar a vossa fidelidade. Podeis contar conosco, porque neste momento de transição, que se iniciou desde os anos 1970, as dores que se abateram sobre a Terra são mínimas. É como se a cauda de um cometa passasse a regular distância, provocando alguns leves danos. Mas agora, o cometa se volta na direção do planeta terrestre para um grande choque. Contai com nossa guerra. Estamos em batalha e gostaríamos de vê-lo chorar, buscar misericórdia, de pregar, de desistir. Gostaríamos de ver a vossa fidelidade ao Evangelho, a começar de ti. Nós te cobraremos cada lágrima, cada sofisma, e veremos até onde irás. 4 de abril de 2016. Anota para que não te esqueças. Divaldo relata: eu os ouvi com profundo respeito e falei a um amigo: a humanidade vai passar por uma de suas piores crises e aguardemos que muitas dores virão até nós com trabalhos, como convite a uma ética saudável, a vivermos o Evangelho, para ajudarmos o nosso próximo. E falei aos mais íntimos da nossa casa: muito bom ânimo, as coisas vão piorar tremendamente. Oremos para evitarmos guerras, nessa guerra do cotidiano, evitarmos as calamidades coletivas, porque as entidades do mal perfilam-se para impedir a chegada de uma nova primavera. Nós resistiremos, porque nós resistiremos e enfrentaremos com alegria, porque estamos a soldo daquele que convidou os servidores da última hora. E nós somos esses trabalhadores da última hora, que mesmo invitados às lágrimas, temos a luz suave do Mestre, enxugando-nos o suor e os olhos. Não temamos, não desfaleçamos, que tenhamos a coragem de carregar uma cruz invisível que não seja vista, e que sejam nossas marcas o sorriso, a alegria, o caráter rígido e a fidelidade ao bem e ao amor. Salvador, 30 de abril de 2017. Então, nós trouxemos este relato de Divaldo Franco, primeiro para nós percebermos a gravidade do momento que estamos enfrentando, para evidenciarmos a importância da vivência mediúnica séria, da vivência mediúnica, que é a proposta da doutrina espírita, de viver a mediunidade com Jesus, porque a mediunidade, dentro desses parâmetros, pode provocar situações como esta, de quase 10 anos depois, nós podermos olhar para o passado e constatar que tudo o que os espíritos disseram a ele aconteceu. Nós tivemos um período pandêmico, que inicia-se ali no final de 2019 e vai perdurar por aproximadamente 3 anos, e a humanidade passa por situações muito difíceis. No movimento espírita, nós passamos por situações muito embaraçosas, de trabalhadores que durante este período se afastaram e que até hoje não retornaram. E muitas vezes, estes espíritos estão focados em seus objetivos, de entravar o progresso. E nós, que somos convidados a sermos tarefeiros do Evangelho, muitas vezes temos andado distraídos. Nós vimos que Divaldo passou por muitas situações desafiadoras, ataques que recebeu de espíritas, de pessoas do próprio movimento, influenciadas, hoje podemos
analisar com muita tranquilidade, influenciadas por estes espíritos que anunciaram: anota a data, porque de agora em diante é a hora do testemunho. E isso não se restringiu a Divaldo Franco. Muitos trabalhadores passaram por este momento, que nós podemos dizer o momento da ceifa, da separação do joio e do trigo, da aferição do ideal. Então, nós percebemos a gravidade do momento, mas sabemos que a vitória final é do bem. Não precisamos temer o mal. Adolfo Bezerra de Menezes e Cavalcante nos chama a atenção sempre de que o único mal a temer é o mal que há em nós, porque é o mal em nós que abre brecha para estas influências externas. Então, sabendo que estamos em pleno momento da transição planetária, o mal sabe que os seus dias estão contados e tenta a todo custo entravar o progresso. Ele sabe que podem retardar, jamais impedir. Sendo o progresso uma lei divina, ela se cumpre naturalmente como os espíritos estabelecem. Então, nós trouxemos aqui para as nossas reflexões esta obra monumental, trechos desta obra, A Caminho da Luz, que foi publicada em 1939, que conta a história da civilização à luz do Espiritismo. Esta obra veio à lume em um momento muito conturbado da humanidade. Nós vamos lembrar 39, a eclosão da Segunda Guerra Mundial. E nós imaginávamos que a humanidade estava caminhando para o seu fim. E é neste momento de extremo pessimismo, de situações muito complicadas em nossa sociedade, que o mundo espiritual presenteia-nos com estas informações, demonstrando que todos os fatos históricos têm um planejamento superior, que nós, enquanto humanidade, fragilizados, limitados, muitas vezes não conseguimos concretizar este planejamento superior. Mas Jesus vai manejando estes instrumentos que ele tem à disposição e nós vamos todos a caminho da luz. E nós trouxemos passagens desta obra para lembrar que este momento atual não é uma novidade. Transição planetária é um processo natural que todos os orbes passam. E nós temos um governador planetário chamado Jesus Cristo, que há mais de 4,5 bilhões de anos, quando a Terra era lançada no tempo e no espaço, ele mesmo forma a Terra, já era espírito puro, antes de aqui nós chegarmos. Então, ele tem tudo sob controle para que nós possamos entender que nada está fora do lugar, tudo segue um planejamento superior, o mundo espiritual não age de improviso. Então, por mais que nós tenhamos situações desafiadoras, por mais que nós tenhamos problemas a serem resolvidos, tanto de ordem individual quanto de ordem coletiva, nós estamos a soldo daquele que governa esta nau terrestre e conduzirá ao porto seguro de paz, que é o seu desiderato. Então, nós estamos passando atualmente por um processo semelhante a que um outro orbe do sistema de Capela. Nós temos um sistema solar cuja estrela é chamada Capela, e um dos planetas desse sistema passou no passado por um processo semelhante ao que estamos passando agora, e os espíritos que não acompanharam o desenvolvimento deste planeta foram convidados gentilmente a se retirarem. E Emmanuel diz nesta obra que destes espíritos exilados do sistema capelino surgiram 4 grandes povos na Terra: os arianos, os egípcios, as castas da Índia, os hindus e o povo hebreu. E nós vamos perceber aqui algumas características desses povos, porque muitos deles, eles vieram, e nós sabemos que perante as leis divinas não existem castigos eternos, penas para impor uma punição tão somente. Todo o processo é um processo de aprendizagem. Então, estes espíritos, eles deixaram momentaneamente a convivência com aqueles laços afetivos que possuíam naquela casa planetária, para que com as dificuldades que aqui encontrassem,
pudessem trabalhar suas questões íntimas, suas questões morais que precisavam ser trabalhadas, e com conhecimento avançado em comparação aos povos que habitavam a Terra, pudessem também contribuir com o desenvolvimento do planeta. Então, uma lei de solidariedade entre os mundos, promovendo um duplo benefício. Os espíritos se beneficiam com as dificuldades que aqui encontram e com os conhecimentos que trazem, colaboram com o avanço do planeta. Então, esta separação dura até o momento em que tenham condições de retornar. E Bezerra de Menezes e outros autores espirituais vão dizer que grande parcela desses espíritos que vieram exilados já retornaram. Mas existem alguns que são os remanescentes. E Bezerra deixa nas entrelinhas de que os últimos remanescentes que vieram exilados são, neste momento de transição, convidados a serem os trabalhadores da última hora. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Tirem suas conclusões de quem se trata. Então, nós trouxemos aqui as características de alguns desses povos para que nós, os espíritas, que muito provavelmente somos os últimos remanescentes, aqueles que ainda não retornamos, e nós vamos ver algumas características que nos impediram deste retorno, para que nós possamos nos identificar com alguns desses povos. Nós tivemos os egípcios, que foram os que mais se destacavam na prática do bem e no culto da verdade. Os egípcios foram os que vieram para cá em melhores condições. Por isso eles vieram e logo retornaram. Existem alguns remanescentes ainda, mas em sua grande maioria eles logo retornaram. Seus conhecimentos eram bastante avançados acerca de comunicabilidade dos espíritos, reencarnação, né? Eles cumpriram com aquilo que tiveram que realizar e logo retornaram. Eles tinham um conhecimento tão avançado que até hoje, com a tecnologia que nós possuímos hoje, nós não conseguimos compreender ainda como eles construíram aquelas pirâmides, né? Com a tecnologia que temos hoje, seria muito difícil construir com todo aquele peso e com toda aquela precisão as pirâmides. Então, possuíam realmente um conhecimento mais avançado. Os hindus agrupavam-se nas margens do Ganges e foram os primeiros a formar os pródromos de uma sociedade organizada, cujos núcleos representariam a grande percentagem de ascendentes das coletividades do porvir. Então, povoaram a Terra em um grande número, em um número expressivo de espíritos. Os arianos eram, na sua maioria, os espíritos revoltados com as condições do seu degredo, pouco afeito aos mistérios religiosos. Os arianos são os materialistas. E os inconformados, os revoltosos, que não aceitam a situação do seu degredo. E por fim, os hebreus constituíram a raça mais forte, mais homogênea. Se grande era a sua certeza na existência de Deus, muito grande também era o seu orgulho dentro de suas concepções da verdade e da vida. Emmanuel diz que não por acaso Jesus entrega a tocha espiritual da terra para o povo hebreu. E foi este povo que teve a missão de marcar um avanço significativo para o pensamento religioso da terra, que foi a divulgação do Deus único. Eles recebem esta missão porque destes povos exilados, eles eram os que possuíam a maior crença em Deus, a crença mais solidificada em Deus. Mas Emmanuel diz, se grande era a sua certeza na existência de Deus, grande também era o seu orgulho exclusivista. E é por isso que, quando vamos estudar a saga do povo hebreu, que podemos constatar ali no Antigo Testamento, nós iremos encontrar o Deus de Israel, e não o Deus de todas as nações. Jeová ou Javé, o Deus dos exércitos, né? Um Deus que protegia aqueles que eles divulgavam, eram considerados os povos eleitos, ou povo eleito, em detrimento de todos os povos da terra. É por isso que, quando Jesus faz a sua última viagem para Jerusalém, e
após aquela viagem ele vai ser preso e morto no Monte da Caveira. Quando ele chega na cidade, um doutor da lei lhe interroga: o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? Ali estava a pergunta central do judaísmo. E Jesus devolve com mais duas perguntas, questionando o que está escrito na lei como tu lês. E ele citando os dois mandamentos primordiais, o amor a Deus e o amor ao próximo, Jesus diz: respondeste corretamente, faze isso e viverás. E o doutor da lei lhe devolve com uma nova pergunta, questionando: mas e quem é o meu próximo? Porque destes dois mandamentos, o primeiro, nenhum judeu ortodoxo ousava questionar este mandamento. Eles compreendiam muito bem o que era amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e com toda a força. Mas o segundo mandamento era motivo de intermináveis discussões no Sinédrio. Quem seria o meu próximo, ao qual deveria amar? E a corrente majoritária dos rabinos em Israel afirmavam que o próximo era tão somente os filhos da casa de Israel. Após o cisma do Oriente, apenas aqueles habitantes das duas tribos, Benjamim e Judá, cuja capital era Jerusalém, em detrimento de todos os povos da terra. Jesus, então, neste episódio, conta a parábola do bom samaritano e nos traz uma grande lição de caridade, demonstrando que o amor está acima das nossas ideias de separatividade. Então, nós percebemos essas características e compreendemos que nos dias atuais nós estamos fazendo ou passando por um momento semelhante ao que passamos há eras atrás. E estes remanescentes, aqueles dentre os arianos, os hindus, os egípcios e os hebreus que ainda não retornaram, são convidados a colaborarem para esta nova ascensão da Terra na escala dos mundos, passando de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Estes remanescentes têm uma grande ferramenta de auxílio, que é o Espiritismo. Emmanuel irá dizer: na sua missão de consolador, é o amparo do mundo neste século de declives da sua história. Só ele, o Espiritismo, pode, na sua afeição de cristianismo redivivo, salvar as religiões que se apagam entre os choques da força e da ambição, do egoísmo e do domínio, apontando ao homem os seus verdadeiros caminhos. Então nós, os espíritas, temos um grande tesouro em nossas mãos. Para esses dias difíceis, desafiadores da grande transição planetária, o Espiritismo é esta ferramenta que nos dará a possibilidade de enxergar quais são os caminhos que precisamos trilhar para podermos, de uma vez por todas, aceitar aquele doce convite que temos recebido através dos séculos, desde os dias recuados e gloriosos da Galileia. Na obra A Gênese, no capítulo 18, Allan Kardec vai nos falar da geração nova. E ele, então, afirma as características, os fatos que se desenrolarão nesses dias atuais. Afirma o codificador: para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que a habitam, a dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelo sentimento do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque senão lhe ocasionariam de novo perturbação e confusão e constituiriam um obstáculo ao progresso. Aqui Kardec nos fala desta grande emigração que já se verifica naquele episódio ali com Divaldo Franco, os espíritos apontam, desde os anos 70, nós estamos em meio a este processo de emigração. Muitos espíritos estão tendo a última oportunidade de reencarnarem na Terra. E estes que fazem o mal pelo mal, ou seja, não tocados pelos sentimentos do bem, não terão a oportunidade, neste ciclo, de retornarem ao planeta terrestre. Assim como os exilados de Capela também serão exilados da Terra. E nós aqui chamamos a atenção para este dado. São os espíritos que fazem o mal pelo mal. São aqueles espíritos criminosos
que não se arrependem dos crimes que cometem. São espíritos que geralmente, quando são alcançados pelas autoridades e são questionados, você não se arrepende do que fez? Ele diz, se eu sair, eu faço novamente. Então, o espírito ainda endurecido, não tocado pelo bem, estes não terão a oportunidade de retornar, serão exilados. Nós ouvimos no movimento espírita algumas pessoas dizerem, olha, nós temos que tomar cuidado com o segundo exílio, porque já fomos exilados do sistema de capela e corremos o risco de sermos exilados novamente. Diante da informação que os espíritos nos trazem, esta tese não se sustenta. Porque ninguém que esteja em uma escola religiosa, seja ela qual for, que busque, ainda que tenha imperfeições, que tenha dificuldades, mas que busque a sua melhoria, poderá se dizer que não tenha sido tocado pelo bem. Então, nenhum de nós estamos nesta condição. Então, são os espíritos que fazem o mal pelo mal. Alguns estudiosos nos falam de uma estatística curiosa. Alguns afirmam de que todos os espíritos que se encontram vinculados ao planeta Terra, nós temos 25% que estão nesta condição, que fazem o mal pelo mal. Os outros 25% estão na condição que já são tocados pelo bem. São aqueles espíritos que já fazem obras de caridade, que já se engajam em trabalhos de soerguimento, de promoção e assistência social, de filantropia. São pessoas que já conseguem fazer o bem. E sobra 50% da humanidade que alguns estudiosos dizem que estão numa condição mediana, que podem ser tanto influenciadas para o bem quanto influenciadas para o mal. Então, nós entendemos o grande desafio e a grande responsabilidade que é para nós, que já estamos sensibilizados pelo bem, de pela nossa vida prática, pelas nossas atitudes, pelos nossos sentimentos, pelos nossos pensamentos e ações, nós podermos influenciar esta grande parcela da humanidade que se encontra nesta condição mediana. Porque são espíritos que podem ser influenciados tanto para o mal quanto para o bem. Estão em uma condição mediana. E nós sabemos que estes 25% eles fazem barulho. E é por isso que a gente acha que o planeta está de pernas para o ar. Porque em outros períodos, em condições, vamos dizer, consideradas normais, estes espíritos reencarnam a conta-gota. Porque o mundo espiritual entende, o mundo espiritual superior entende, que por conta da confusão que eles acabam ocasionando na sociedade, eles precisam reencarnar isoladamente. Só que nestes períodos de transição, as portas da reencarnação, ou as comportas da reencarnação, se abrem e esses espíritos reencarnam em grandes grupos. E nós podemos constatar, encontrá-los nas manifestações artísticas, na sociedade. De vez em quando eles passam pelas nossas ruas, né, com aquelas descargas, fazendo aquele barulho, só pode ser, né? Não tem condição, né? Tem que estar nessa condição da pessoa não ter a sensibilidade de perceber que pode ter crianças, podem ter idosos, né? Podem ter pessoas convalescentes, aí passam rasgando aquelas descargas. Ou então com aqueles paredões de som terríveis, né? Fazendo aquele barulho, com aquelas músicas geralmente elevadas, né? Geralmente músicas clássicas, né? Então, estes que fazem muito barulho, que estão influenciando milhões e milhões de espíritos nas redes sociais, né? Quando se falam dos falsos profetas, muitos de nós ficamos pensando naqueles líderes religiosos que ludibriam as pessoas, né? E nós nos esquecemos de que muitos desses falsos profetas são os influencers, né? Quantas pessoas estão nas redes sociais influenciando as pessoas para as questões mais frívolas, mais fúteis da vida, vendendo ilusões. E os espíritos já nos anunciaram que seriam características desses dias da transição. Kardec afirma: substitui ilusão, espíritos melhores. Olha que informação importante. Não são espíritos superiores que substituirão estes espíritos que fazem o mal pelo mal. Serão espíritos melhores.
da própria humanidade, que se melhoram. Muitos deles que voltarão partiram durante a pandemia. Muitos espíritos, familiares nossos, que foram convidados a transpor os portais da imortalidade durante o período pandêmico, que foi um número expressivo, nós sabemos que a morte biológica nos retira o corpo, mas o espírito continua a viver. Muitos desses espíritos que partiram durante a pandemia estão agora nos educandários do plano espiritual, fazendo um processo de reciclagem para poderem retornar melhores e em melhores condições de darem conta do seu programa iluminativo. Então, estes espíritos que estão tendo a última oportunidade de reencarnarem na Terra, neste ciclo, serão substituídos por espíritos melhores, que farão reino em seu seio a justiça, a paz, a fraternidade. A Terra, no dizer dos espíritos, não terá de transformar-se por meio de um cataclismo que aniquile de súbito uma geração. A atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. Mais uma vez, os espíritos enfatizando a naturalidade deste processo. Nós sabemos que, do mesmo modo que esses espíritos que estão tendo a última oportunidade de reencarnarem estão se retirando da Terra, espíritos mais elevados estão também vindo para auxiliar no processo de elevação do planeta. Porque os espíritos nos dizem, o planeta progride com o progresso dos seus habitantes. Então nós já ouvimos pessoas falarem assim, olha, tomara que o mundo de regeneração chegue logo, porque eu não estou aguentando mais esse tipo de provas e expiações. E nós ficamos refletindo, né? Olha, acho que não entendemos ainda qual é o convite, porque a gente não pode ficar esperando um mundo como se algo externo fosse acontecer. O mundo de regeneração será uma consequência muito natural da nossa regeneração. Então, se a gente já não está suportando mais o mundo de provas e expiações, nós precisamos nos questionar, nós já nos regeneramos? Nós já fizemos o processo de regeneração em nossos corações, porque é com a mudança dos habitantes que o planeta, naturalmente, se modifica. Aqui, nós enfatizamos também que são espíritos melhores, porque estes espíritos que estão chegando, e nós vamos ver as características desses espíritos, eles estão em nossas famílias, e muitos de nós estamos achando que esses espíritos estão chegando prontos, que nós não precisamos fazer nada, que eles não precisam de educação, que eles são infalíveis, e é um equívoco, porque são espíritos melhores, mas não são espíritos infalíveis. Então, nós temos um papel importante para desempenhar no estabelecimento dessas bases da geração nova. Esses espíritos precisam de orientação, precisam de limites, precisam de valores, precisam ser encaminhados para as nossas escolas de evangelização. Então, temos um papel a ser desempenhado. Kardec nos fala que a época atual é de transição. Há elementos das duas gerações. Colocados no ponto intermédio, assistimos à partida de uma e à chegada da outra, já se assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares. E aqui, cada um de nós, vamos analisar agora a qual geração nós pertencemos. Se a velha geração ou a nova geração. Se temos mais características que nos conectam com a geração nova, ou ainda temos características que nos vinculam à velha geração. Kardec nos diz, a nova geração se distingue por inteligência e razão geralmente precoces. E a gente está lembrando, eu sei que muita gente agora está lembrando das criaturinhas que estão em nossas famílias, né? Que muitas vezes a gente olha e fazem perguntas, né? Que a gente fica, meu Deus do céu, de onde é que saiu esse? Recentemente, uma prima minha de 5 anos de idade, lá em Salvador, ficou muito empolgada porque descobriu que era policial militar. E eles estão tendo aula de trânsito na escola e eles estão tendo uma noção de trânsito já muito precoce, né? E ela chegou para mim e falou assim, nossa, você é policial? Eu falei, sou. Ela falou assim, e você então aplica multas? Eu falei, sim, eu aplico multas. E ela falou assim, e você comete infrações? Aí minha tia que estava do lado olhou para mim e falou, não minta. Eu falei, eu cometo infrações. Ela falou, então você aplica multas e comete infrações.
Eu falei, meu Deus do céu, não é possível, né? Que a gente tenha que passar por isso. Então, eles vêm com um senso moral aguçado, né? Veja, uma criança de 5 anos fazer uma pergunta como essa, aplica multas e comete infrações, nada bom, né? Então, esta é uma das características, inteligência e razão geralmente precoces, juntas ao sentimento inato do bem e a crenças espiritualistas. Um primo também, de 4 anos de idade, foi falar de reencarnação para minha avó, que é católica apostólica romana, de 84 anos. Minha avó quase cai, né? Quando ele diz, não, vó, quando a gente morre, a gente vai ficar com o Papai do Céu, mas depois a gente volta. Imagine para ela, né? O que constitui este sentimento inato do bem, de crenças espiritualistas, sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. Não se comporá exclusivamente de espíritos eminentemente superiores. Aqui os espíritos destacam... desculpem, eu passei aqui para mim, não passei para vocês. Aqui, os espíritos novamente destacam que esta geração nova não será composta exclusivamente de espíritos eminentemente superiores. São espíritos melhores, ou seja, são espíritos que chegam com um grande potencial, mas que não são infalíveis. Agora, as características do homem velho, né? Distingue os espíritos atrasados, em primeiro lugar, a revolta contra Deus, pelo se negarem a reconhecer qualquer poder superior aos poderes humanos. A propensão instintiva às paixões degradantes, para os sentimentos antifraternos de egoísmo, de orgulho, de inveja, de ciúme, enfim, o apego a tudo que é material, a sensualidade, a cupidez, a avareza. Então, se a gente adora uma ideia de segregação, de ficar criando barreiras entre nós, insistimos em não acatar a ideia de fraternidade que Jesus nos traz no Evangelho, que somos filhos de um mesmo Pai, que pertencemos a uma única família, que é a família humana, nós estamos muito mais presos a estes espíritos atrasados do que as ideias da geração nova. Então, apego a tudo que é material, né? Aqueles que estamos acostumados a fazer uma leitura do mundo sob o ponto de vista material e nos permitimos a revolta, a inconformação, a agonia, a inquietação de querer tudo para agora e para imediatamente. Imediatismo, características desses dias atuais, demonstram que o nosso pensamento está muito mais próximo destas ideias ultrapassadas do que das ideias da geração nova. Os espíritos nos falam deste mundo atual, e aqui a gente lembra do período pandêmico que atravessamos. Os flagelos destruidores, como uma pandemia, apenas destroem corpos, não atingem o espírito. Ativam o movimento de vai e vem entre o mundo corporal e o mundo espiritual. É de notar-se que em todas as épocas da história, as grandes crises sociais se seguiam uma era de progresso. Opera-se presentemente um desses movimentos gerais destinados a realizar uma remodelação da humanidade. Então é isso que nós estamos assistindo. Em outras palavras, nós estamos vendo uma grande faxina. E o que o Espiritismo nos possibilita é de nós entendermos que está tendo uma faxina. Olha, por que está uma bagunça aqui? Não, porque está tendo uma faxina. Você chega no lugar, está tudo de pernas para o ar, e você não sabe que está tendo uma faxina, você fala, nossa, aqui está uma bagunça. Mas se de repente você recebe a informação, não, está bagunçado, mas é para limpar. É para que tenha organização. É para que tudo fique no seu lugar após essa faxina. Então é essa a condição que a doutrina espírita nos dá para fazermos uma leitura do momento atual que estamos vivenciando. Estamos assistindo uma remodelação da humanidade. E o homem velho já vê as suas bases ruírem. Então nós iremos assistir realmente ao fim dos tempos, mas não ao fim dos tempos materiais, mas o fim dos velhos tempos, das guerras, dos crimes, do despotismo, dos governos corruptos, da imposição pelas armas.
para darmos início a uma nova era de fraternidade, de respeito, que nós somos convocados a auxiliar com a transformação de nós mesmos. E nós finalizamos o nosso trabalho com estas palavras poéticas de Allan Kardec, que sintetizam este processo de mudança que nós estamos vivenciando. São as folhas que caem no outono e às quais sucedem outras folhas cheias de vida, porquanto a humanidade tem suas estações, como os indivíduos têm suas várias idades. As folhas mortas da humanidade caem batidas pelas rajadas e pelos golpes de vento, porém, para renascerem mais vivazes, sob o mesmo sopro de vida, que não se extingue, mas se purifica. São as rajadas e os golpes de vento que fazem com que estas folhas possam renascerem mais vivazes, sob o mesmo sopro de vida que não se extingue, mas se purifica. A vida pulsa em todos os quadrantes do universo. E quando nós vemos a lei de destruição agir, nós vamos compreender que a lei de destruição nada mais é do que a lei de transformação. É preciso destruir para se transformar. Então, que diante dessas informações que os Espíritos nos trazem, desta vida que está em plena purificação, que nós possamos entrar neste fluxo da vida e buscar a transformação de nós mesmos. Refletir nesta proposta de regeneração da humanidade iniciada por Jesus há mais de 2000 anos, se nós já aceitamos este convite e o que já temos transformado em nossas vidas. Já tenho sido uma pessoa melhor, mais paciente, mais compreensiva, mais tolerante. Eu tenho compreendido o momento do outro, o pensamento do outro, as escolhas do outro, ou ainda tenho buscado a imposição. Muitas vezes nós criticamos a guerra entre as nações, a violência urbana entre facções criminosas, a violência policial, mas não nos damos conta de que com a nossa vida prática, com o nosso cotidiano, muitas vezes nós contribuímos para a psicosfera de violência da Terra. A doutrina espírita nos fala de uma psicosfera que nos envolve e que nós somos influenciados e influenciamos. Captamos influências e influenciamos, emanamos ondas pensamentos. E Emmanuel diz que muitas vezes nós não temos um fuzil na mão para aniquilar o outro, mas enviamos dardos mentais. Quando queremos que o outro se cale, quando não suportamos a opinião do outro, quando temos uma aversão ao outro. Então que nós possamos estar atentos a esses dias. Nós espíritas somos convidados a termos uma postura diferente diante das circunstâncias. Não é que nós vamos fechar os olhos para o que nos acontece, mas nós vamos ter serenidade para perceber de que, apesar dos dias difíceis, dias melhores virão. E se nós quisermos contribuir com Jesus, nós precisamos realizar a mudança de nós mesmos tão necessárias, alcançar a vitória sobre nós mesmos, para que assim possamos, ao final da jornada, perceber felizes que cumprimos com o programa iluminativo que nos diz respeito. Nosso muito obrigado pela atenção de todos e o desejo que Deus nos abençoe e conceda a sua paz.